amantes vascaínos, vascaínos e vascaínas de todo o Brasil. Esse é o canal Vasco é Gigante e também o canal Vamos Vasco, Vamos Gigante, trazendo, galera, mais informações do nosso clube querido e amado Vasco da Gama. Galera, nesse segundo boletim de informações de hoje, né, dia de jogo, logo mais, o Vasco vai entrar em campo lá no Paraguai, no Defensores del Chaco, né, para enfrentar o Olímpia pelo o segundo jogo da Copa Sul-Americana, né, galera? Das oitavas de final da Copa Sul-Americana, tentando se classificar para as quartas e finais. Então, galera, nesse segundo boletim, vamos falar, galera, sobre o jogo de logo mais. Vamos falar também, galera, sobre o Pedrinho, né, que colocou lá o BAP no lugar dele. Vamos falar também, galera, sobre provável escalação. Vamos falar também, galera, sobre jogadores que o Vasco está negociando, proposta que o Vasco fez a um jogador brasileiro, centroavante brasileiro, galera. E falar também, galera, sobre um agravo que o Vasco apresentou à Justiça para destravar, galera, os 150 milhões do Vasco, porque o Vasco está precisando de empréstimo urgente, galera. Mas antes, eu peço a sua ajuda, galera, a sua colaboração. Mais uma vez, galera, venho dizer que esse canal Vasco é Gigante, galera, é um canal simples, um canal que eu trago informação todos os dias aqui para vocês aí. É um canal que não tem patrocínio, galera, canal que eu faço porque gosto. Meu nome é Rafael Matos, sou um torcedor do Vasco e adoro trazer notícias para vocês, deixar vocês informados aí, galera. Notícias que estão ocorrendo, né, verdadeiras, estão acontecendo dentro e fora do gramado. Tá ok, galera? Peço a sua ajuda, peço a colaboração, galera, para que o canal Vasco é Gigante alcance, galera, mais de mil inscritos, né, galera? Eu agradeço muito, agradeço a todos vocês que estão sempre assistindo os vídeos, deixando joinha, deixando like, se inscrevendo no canal, galera. Muito obrigado de coração, eu agradeço muito, galera. Vocês estão ajudando aqui um alagoano, nordestino, arretado, galera. Vascaíno ajuda Vascaíno, galera, tá ok? Galera, vamos começar o nosso segundo boletim de hoje, dia de jogo, né? Galera, falando sobre o Pedrinho, né? Pedrinho que criticou o BAP, né? Colocou o BAP no lugar dele lá. O BAP, cara, tá sempre se metendo onde não deve, galera. Preocupado muito mesmo com a venda da SAF do Vasco, porque sabe que o Vasco vai virar um clube de grande estrutura, vai bater de frente aí com grandes clubes aí no Brasil, né? Vai ser, galera, um clube que vai fazer um novo estado, vai renovar o estado, vai fazer um novo CT, o melhor da América Latina, galera. Vai investir milhões aí em negociações de jogador e vai trazer jogadores. E o Vasco vai mudar, cara. Vai ganhar campeonatos, bater de frente aí com os clubes brasileiros aí. Por isso que o medo do BAP é esse, não é outra coisa. Essa questão que ele falou de querer defender o campeonato não é isso. A questão dele, o medo é que o Vasco vire um grande clube de grande estrutura. Por isso que ele quer ver o Vasco, tá adorando ver o Vasco na situação que está, galera. Então, é isso aí. Parabéns para Pedrinho, parabéns mesmo, porque ele fez o que deveria fazer, botar ele no lugar dele há muito tempo. Então, galera, eu tenho aqui no celular o Vasco, né, apresenta agravo contra a decisão que travou um empréstimo de 150 milhões, galera. Aqui tem dizendo, tá aqui no GE, o Vasco apresenta agravo contra a decisão que travou o empréstimo de 150 milhões. O Vasco alega que precisa de 83 milhões até 31 de agosto, galera. Vou ler aqui a matéria. A Vasco SAF apresentou nesta quarta-feira um agravo de instrumento contra a decisão da Justiça que condicionou a análise de novos endividamentos superior a 5 milhões, né, incluindo o empréstimo DIP de 150 milhões, solicitado pelo clube. A apresentação de um relatório preliminar de auditoria, o recurso foi protocolado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e pede urgência na análise. No agravo, o Vasco pede que seja suspensa a exigência de aguardar o relatório de auditoria do
ICTS Global para que o novo financiamento possa ser analisado. A SAF argumenta que a auditoria e o financiamento têm finalidades distintas e que a fiscalização não deveria funcionar como uma condição para a gestão financeira da SAF. Um dos principais argumentos do recurso é a situação de caixa da SAF. Segundo as projeções apresentadas pelo Vasco, a necessidade de liquidez chega a aproximadamente 83 milhões até dia 31 de agosto e pode alcançar 150 milhões até 31 de outubro. No documento, o Vasco afirma que em 19 de agosto restam apenas 12 dias para fazer frente às obrigações projetadas para o fim do mês. Então, galera, é justamente isso aí que o Vasco, né? O Vasco está preocupado, galera. O Vasco está preocupado bastante com essa situação que o Vasco se encontra. O Vasco, cara, está precisando de grana. O Vasco está precisando de grana para negociar jogadores, né? Futuramente aí pagar salários. E, cara, o Vasco está nessa situação, sendo travado todo o empréstimo. O Vasco pegou 40 milhões aí no início para cobrir fluxo de caixa, né? Pagar salário. E isso, cara, acabou. O Vasco é um clube grande, tem uma folha salarial grande, tem vários funcionários. Então agora o Vasco quer mais pegar esses 150 milhões para descontar quando o Vasco fez vender a SAF, né? 90% do Vasco, 90% da SAF do Vasco. Esse dinheiro, como os 40 milhões foi pego emprestado com o Marcos Lamarca, da empresa do Marcos Lamarca, né? Então o Vasco, cara, está precisando para destravar negociações. Os clubes, nenhum clube aí quer negociar com o Vasco. O Vasco está querendo trazer jogador por empréstimo com obrigação de compra, dar um sinal para quando vender a SAF do Vasco. Os clubes não querem, cara. Os clubes querem garantia, como eu sempre falo. E também, galera, o Vasco, né? Olha outra matéria aqui, galera. O Vasco faz oferta, né? E propõe 1,5 milhão de euros para contratar um centroavante, Bruno Duarte. Galera. Eu tenho aqui a matéria. O Vasco apresentou uma proposta oficial do Estrela Vermelha da Sérvia para tentar a contratação do centroavante brasileiro Bruno Duarte, de 30 anos. As informações sobre a investida no mercado internacional foi divulgada no início desta noite, quarta-feira, pelo jornalista Vene Casagrande, galera. A oferta enviada pela diretoria Cruz Maltina gira em torno de 1,5 milhão de euros, cerca de 9,2 milhões de reais na cotação atual. O clube de Belgrado ainda não formalizou uma resposta oficial aos dirigentes carioca. Para convencer o Camisa 9 a retornar ao futebol brasileiro, a cúpula vascaína ofereceu um projeto esportivo com contrato válido por 30 meses, vínculo de 2 anos, né? E meio de duração. A busca por um definidor de área é tratada como urgência máxima para a diretoria e atende a um pedido direto da comissão técnica liderada por Pedro Emanuel, que busca alternativas com poder de fogo para elevar aproveitamentos ofensivos na briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro e nas disputas de mata-mata da série do Campeonato da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. Então, galera, o Vasco em busca aí, está desesperadamente em busca de um centroavante, né? Também de um zagueiro, porque o Vasco já trouxe o Franco Colídio, e o Facundo Colídio e o Santiago Souza. Mas esses dois não bastam, né? Os jogadores, o Facundo Colídio é um jogador de ataque pelos lados e Santiago Souza é um volante ali que ajuda na zaga. Mas, cara, o Vasco está precisando de um zagueiro, o Vasco está precisando de um centroavante urgente, galera, e de um meia ali, galera. Um meia ali, um camisa 10, cara, que o Vasco está precisando muito. E o Rojas, cara, não deixa pecar. Então, galera, vamos falar, galera, sobre o jogo de hoje, né, de logo mais, daqui a pouco, galera, o Vascão aí enfrentando o Olímpia em busca da classificação para quartas e finais da Copa Sul-Americana, galera. Uma vitória cairá, galera. Chegará numa boa hora.
a torcida, a galera tá desesperada aí, porque o Vasco, cara, né, tá chateada, porque o Vasco não vem ganhando jogos, principalmente no Campeonato Brasileiro, que o Vasco tem 7 jogos sem ganhar, cara. Então, com a chegada do Emanuel, o Vasco deu uma melhorada, cara, mas cadê o centroavante, meu irmão? Cadê o centroavante, pessoal? Para fazer gol, a gente está precisando bastante. Então, o jogo será hoje, às 19 horas. A transmissão será pela Paramount TV, galera. O jogo será lá, né, na Colômbia, em Assunção, na cidade de Assunção, nos estados Defensores del Chaco. O Vasco ganhando passará para as quartas e finais e aí tem uma moralzinha, pega uma moral para enfrentar o Palmeiras domingo, que vai ser um jogo, uma parada duríssima pelo Campeonato Brasileiro. Pedro Emanuel terá desfalque, né, como a gente já falou, de manhã. O Jair, né, que tem um edema na coxa, não vai jogar. O Rojas também sentiu, também não viajou com o elenco. E também, galera, o Alan Saldivia, né, que vem ficando de fora dos jogos aí. As informações é que o Vasco pode negociar a qualquer momento o Alan Saldivia aí com um clube aí, se eu não me engano, da Argentina. Ninguém sabe o clube ainda, mas é isso aí, galera. E aí o Vasco também, galera, o Vasco tem a provável escalação. O Vasco vai com a força máxima, mas tem, dependendo do jogo, o Vasco pode poupar jogadores. Então, galera, o Vasco, a provável escalação será Léo Jardim no gol, PH, o Puma Rodrigues pela lateral direita, à esquerda, o Cuiabano, a dupla de zaga, Cuesta e Roberto e Renan, ali os três, a trinca de meia ali será Cauã Barros, né, que vai assumir o lugar do Jair, que o Jair está contundido, edema na coxa, como eu acabei de falar. Thiago Mendes e Tietchan, ele mais avançado. Pela lateral, pelo ataque pela direita, será Carlos Andrés Gomes e Nuno Moreira atacando pela esquerda. Centralizada é aquela dúvida, o DVD, o Spinelli, os dois, cara, a torcida já não aguenta mais, porque não sai gol, cara. A gente já está sempre falando aí, a gente pedindo para que o Pedro Emanuel olhe para o garoto ali, Bruno Lopes, cara, que é um bom finalizador, tem uma bomba nos pés ali, sabe se colocar ali dentro da área, galera. Mas o Pedro Emanuel tem que dar chance para esse jogador, para a cria da casa, cara. Para o garoto da casa de base, jogador de base sub-20, jogador da seleção sub-20, faz bastante gol, artilheiro, cara. E o Pedro Emanuel tem que dar chance a essa garotada, cara, que tá aí, né, fazendo gol aí de toda forma aí no sub-20, né, seleção brasileira sub-20, no sub-20 do Vasco, sub-17. O Bruno Lopes é um grande jogador, um garoto de base que tem futuro. Então, galera, o Vasco, né, como eu falei de manhã, o Vasco está à procura de um zagueiro, um jogador de meio campo e centroavante, matador e também um atacante de lado. O Vasco está negociando com, como eu falei, Alexander do Atlético Mineiro ali para meio, né, as negociações com outros clubes aí, jogadores com outros clubes da Europa, tá difícil. Então, o Vasco tá negociando o atleta aí, o Atlético Mineiro quer vender o jogador, o Vasco tá fazendo proposta de empréstimo aí, né? Vamos ver como é que vai ficar. Então também, galera, o atacante John Mercado, que joga, né, pelo lado, pelo atacante pelas laterais. O Vasco ofereceu a proposta aí de 8 milhões, o Sparta Praga está analisando aí, vamos ver como é que vai ficar aí. Vasco em busca de destravar esses 150 milhões para trazer esse jogador, porque a gente nota a dificuldade que o Vasco está tendo de trazer jogador sem grana, galera. Tem também um empresário, né, do John Mercado, que ofereceu o Rafael Navarro, né, um centroavante, camisa 9, cara, bom de bola também. O Vasco está analisando essa possibilidade, falta grana, né, também, né? E o Vasco também tenta negociar, galera, com o Gabriel Ávalos. O Vasco andou vendo esse atacante aí, o Gabriel Ávalos, paraguaio, que joga no Independente Rivadavia, né? E também, galera, o Vasco tem interesse no Alex, né, Arce, também, que foi artilheiro agora, está sendo artilheiro da Copa Libertadores da América. Jogador muito bom de bola, 30 anos, mais, cara, faz gol a beça, coisa que o Vasco está precisando aí. O jogador fez 23 gols na temporada, 9 gols na Libertadores. No Vasco, cara, as informações que o Vasco
fez proposta e está esperando aí ver aí com o Independiente Rivadavia para ver como é que faz, tá vendo? E o Flamengo, acabei de falar, né, do jogador Bruno Duarte, que o Vasco fez proposta de 1,5 milhão de euros, já acabei de falar. E também, galera, a situação do zagueiro Adrielso, né? Adrielso, ex-Botafogo, está jogando no Emirados Árabes. O Vasco, as informações é que as negociações avançaram bastante, o Vasco precisa de um zagueiro, o Vasco ali, galera, só tem mesmo o Cuesta, né? Tem a garotada da base, mas ainda não tentando chance. Tem o Alan Saldiva, galera, que falha demais. Isso aí pode ser negociado a qualquer momento. E tem também, galera, o zagueiro pelo lado esquerdo, o nosso Robert Renan, galera, que só tem ele. O cara tá jogando todos os jogos aí, o Vasco tem que olhar esse lado aí também. E também, né, galera, tem o Arthur Chaves, que o Vasco pode também, fez proposta aí, tá analisando o zagueiro, muito bom de bola também. E que joga no Hoffenheim, com experiência bastante aí. Vamos ver aí, galera. E houve conversa, né, que também, galera, que o Vasco teve, né, aí conversas nos bastidores lá do Vasco, que o Vasco teve analisando o Mikael, né, aqui de Alagoas, do CRB de Alagoas aqui. As informações é que o Vasco está sondando aí, se não der certo com jogadores lá da Europa, o Vasco vai ter que cair, começar a negociar com jogadores que jogam aqui no Brasil. Então, galera, as informações são essas. Vamos torcer, né, para hoje o Vasco passar de fase aí, avançar para as quartas e finais da Copa Sul-Americana, galera. E aí, ter mais uma moralzinha com essa vitória aí. O Vasco tem que entrar focado no campo, galera. Tem que entrar focado no estádio, jogar bola, entrar com sangue na veia, com força de vontade, galera, para a gente se classificar. O jogo aqui, o Vasco dominou, mas não saiu o gol, galera, que a gente tanto precisou. O Vasco poderia estar metido ali no jogo passado, semana passada, em cima do Olímpia, uns 2-0, galera, para entrar em campo hoje já classificado. Mas, infelizmente, os nossos centroavantes estão deixando muito a desejar. O Spinelli, às vezes, coloca o DVD como centroavante, cara, que não é centroavante. Isso, por isso que o Vasco está aí correndo atrás de um centroavante, um camisa 9, que venha para fazer gol, galera, para dar alegria à torcida vascaína, a nós torcedores vascaínos, né? Porque cada jogo do Vasco, quando termina, a gente fica triste. O Santos mesmo meteu 3-0 em São Januário no Vasco, cara. Segunda derrota que o Vasco perde 3-0, perdeu no primeiro turno, o Vasco perdeu o Red Bull Bragantino dentro de casa de 3-0, cara. O Vasco não pode estar perdendo. O Vasco é um time gigante, cara. O Vasco tem que trazer jogadores que queiram jogar, né? Tem que contratar. Infelizmente, o Vasco está na justiça, está atrapalhando bastante, né, as negociações do Vasco. Mas tudo vai melhorar com fé em Deus, se Deus quiser. O Vasco vai melhorar, cara. E Vasco é gigante, meu irmão. Vasco é para quem acredita, galera. Eu acredito, eu creio que vocês também acreditam. É isso aí, galera. Bate no peito, porque isso aqui é clube, né? Clube gigante, clube que tem história. Isso é Vasco da Gama, galera. Tá ok? Um bom jogo a todos, galera. Que o Vasco se classifica. Hoje eu vou botar o placar de 2-0, galera. Hoje, talvez o Spinelli hoje vai desencantar, vai fazer um gol aí, galera, que tá precisando. Tá ok, galera? Uma boa tarde a todos, que Deus abençoe. Bom jogo a todos vocês. Tchau.